Agora a gente vai ver uma outra reportagem falando ainda de Casa Branca. Quem vai entrar lá no próximo dia 20 é o Elon Musk. E ele se envolveu numa série de declarações polêmicas que envolveram líderes europeus e que responderam ele também nesses últimos dias. A gente acompanha na reportagem da Luísa Minelli. Pelas redes sociais, Elon Musk não poupou palavras. O bilionário sul-africano retirou publicamente o apoio ao líder da extrema-direita do Reino Unido, Nigel Farage, em um post no X. Segundo Musk, o dirigente do Reform UK não tem o que é preciso para estar no cargo, e o partido precisa de um novo líder. A publicação foi vista como uma espécie de fogo amigo. Um dos principais responsáveis pela campanha do Brexit, Farage é aliado ideológico de Musk e do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump. A fala causou estranhamento na Inglaterra. Um dia antes, Farage havia elogiado publicamente a dupla que ocupará a Casa Branca a partir do dia 20. Um dos principais pontos de discordância entre o britânico e o sul-africano envolve o ativista de ultradireita Tommy Robinson. O militante, ligado às pautas anti-imigração e anti-islamismo, está preso por desacato à corte e recebe o apoio de Musk. Se distanciando de Robinson, Nigel Farage declarou que não abriria mão dos seus princípios e não aceitaria o ativista no seu partido. A sigla teve o melhor desempenho da história nas eleições de 2024, com 14% do total dos votos, no terceiro lugar geral, e conquistando 5 assentos no parlamento. Mas, no Reino Unido, as mensagens de Elon Musk também tiveram um outro alvo: o primeiro-ministro trabalhista, Keir Starmer. Musk criticou o premier pelos trabalhos como procurador do país durante as investigações sobre uma gangue ligada a casos de tráfico e abuso sexual na última década. O empresário ainda afirmou que Starmer é cúmplice do estupro do país e que novas eleições deveriam ser organizadas. As acusações não passaram batidas por Downing Street. Keir Starmer disse que quem divulga mentiras e desinformação não está interessado nas vítimas, mas em si mesmo, além de defender o histórico na Procuradoria. Nas últimas semanas, as polêmicas com Elon Musk também atingiram a Alemanha. Aliado do partido de ultradireita AfD, a Alternativa para a Alemanha, Musk chegou a escrever que só a sigla pode salvar o país europeu. O bilionário também chamou o chanceler Olaf Scholz de imbecil e incompetente, após o ataque a um mercado de Natal em Magdeburg, que deixou 6 mortos. Em resposta, Scholz condenou as chamadas declarações erráticas de Musk e afirmou que a democracia alemã é forte e estável. Com as declarações do sul-africano cada vez mais constantes e polêmicas, representantes de países da União Europeia começaram a se movimentar para blindar a região de possíveis interferências externas. Durante uma conversa com embaixadores, o presidente francês Emmanuel Macron disse que o dono do X apoia uma nova rede internacional reacionária e busca intervir nas eleições locais. Na Comissão Europeia, o ministro das Relações Exteriores da França pediu maior firmeza do bloco para a proteção do espaço público. O chanceler Jean-Noël Barrot chegou a ser questionado sobre uma possível proibição do X na Europa, assim como o que aconteceu no Brasil, e afirmou que a medida está prevista em lei. Já o primeiro-ministro da Noruega, Jonas Gahr Støre, disse durante uma entrevista à rádio estar preocupado que um homem com acesso amplo às redes sociais e recursos econômicos se envolva tão diretamente em assuntos internos de outros países. O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, foi mais além. Ele acusou Musk de incitar o ódio com ataques às instituições e alertou para um possível retorno do fascismo, em meio a um discurso que marcava os 50 anos da morte do ditador Francisco Franco. Na avaliação da professora de Relações Internacionais da SPM, Denilde Roos-Hacker, as manifestações de Elon Musk possuem um objetivo político e também comercial. Eu acho que o Elon Musk sinaliza 2 interesses. Um, que ele já vinha num processo de questionamento sobre o papel de alguns dos governos europeus com relação à regulação das plataformas de todas as plataformas digitais. Então, a Europa é uma das regiões que mais tem avançado em regulação, em restrições às questões de plataforma. E ele não é o único a
empresário das Big Techs que tem se posicionado contra, mas ele tem sido muito vocal nessa discussão. E ele tem, em alguns países, se percebe que ele tem um peso maior, que além das discussões da União Europeia, que acaba sendo o órgão regulador nessa questão, tem também a regulação em cada um dos estados. Então, na Alemanha, por exemplo, existem muitas restrições à atuação das plataformas. Isso atinge negócios diretamente. E aí a outra questão é a questão que envolve negócios, né? Porque toda essa discussão sobre as plataformas está relacionada com atividades do setor. Então, quanto mais restrição, mais limitação para as grandes plataformas. Mas, e por outro lado, também a questão política e geopolítica. Ele tem apoiado os grupos mais à direita. No próximo dia 20, Elon Musk se tornará oficialmente um membro do governo dos Estados Unidos. Sob a presidência de Donald Trump, ele assumirá o novo Departamento de Eficiência Governamental, que deve supervisionar os gastos da Casa Branca. Enquanto isso, o governo do democrata Joe Biden tem protegido o empresário, além de tentar afastá-lo dos centros das tensões. Segundo o secretário de Estado, Antony Blinken, as recentes declarações foram feitas por um cidadão particular. Em visita a Paris, Blinken defendeu o direito dos cidadãos americanos expressarem as próprias opiniões e buscou fugir das polêmicas. A leitura e parte da ação dos governos europeus em todas as declarações feitas até agora é em apontar isso. Também é alguém que está falando já em nome de um governo eleito e mostra aí uma forma do que o governo americano na próxima gestão Trump vai ser com os seus aliados. Só que ele está falando de países que são aliados americanos, historicamente aliados, que têm uma série de interesses em manter a aliança com os Estados Unidos frente a todas as pressões internacionais e das disputas que vão acontecer, mas o próprio Trump também vem sinalizando que vai mudar esse tipo dessa relação. Então muito da leitura que tem sido feita é que a ação do Elon Musk, dado também o peso que ele tem tido na política externa na transição do governo Trump, é de mostrar que é também a sinalização do que pode ser para os aliados europeus a posição do próprio país. Então, de certa forma, ele não consegue tirar a posição de homem público da posição de empresário e de cidadão comum. Dentro ou fora da Casa Branca, Elon Musk sabe como poucos. No tabuleiro geopolítico, palavras em gotas d'água podem causar grandes tempestades.